Estudo do livro de Jó a partir do capítulo 21. Ouçam-me, meus amigos. Essa introdução detalhada é sinal da necessidade que Jó tem de ser ouvido acerca deste assunto em que todos eles concordaram. Dar ouvidos a ele pelo menos uma vez vai ser um consolo melhor para Jó do que muitos discursos. Ele não tem dúvida de que o único resultado do seu discurso será que eles vão zombar dele. Versículo 3, o hebraico está no singular, mas a intenção provavelmente é plural, pois ele não se queixa dos homens, mas de Deus. E sabe que neste caso não pode contar com a compaixão dos justos. Se eles realmente ouvirem o que eu tenho a dizer, versículo 5, JB, a NVI traz, olhem para mim. Eles ficarão atônitos. Eles ficarão atônitos diante do que ele tem para revelar acerca do governo moral do universo e vão tapar a boca com a mão em sinal de surpresa silenciosa. É terrível demais para o próprio Jó observar essa verdade de que no mundo de Deus os maus têm permissão e condições para prosperar. Número 2, os maus prosperam. Por que isso? 21, do 7 ao 16. Jó rejeita tudo que os amigos prezam acerca desse assunto. Os ímpios continuam vivos. Versículo 7 da NTLH. Veem assegurada a própria descendência. Os seus animais não sofrem infortúnios. Versículo 10. E eles ainda blasfemam contra Deus. Versículo 14 e 15. E sobrevivem. Já faz uma paródia cruel do retrato que ele pintou na prosperidade dos justos. 5 do 17 ao 27. Esse poema de Jó acerca da prosperidade dos maus foi estruturado em forma de quiasmo com o versículo 7, correspondendo ao 13 e os versículos 8 e 9, correspondendo aos versículos 11 e 12. Em 3 versículos, Jó contradiz Ofar, versículo 7. Confira 20, 11. Bildade, versículo 8, confira 18, 19. E Elifaz, versículo 9, confira 5, 24. Jó não deseja a prosperidade segundo os padrões deles, versículo 16, que inclui o fato de rejeitarem Deus de forma propositada, versículo 14 e 15. A prosperidade dos maus nunca pode ser ponderada por uma pessoa justa sem causar indignação. Assim, Jó não está somente afirmando a prosperidade deles, mas pondo um prefácio a cada declaração dela com a pergunta por quê, versículo 7. 3. Quantas vezes os maus sofrem? Versículo 21, 17 a 21. Os maus não somente vivem de maneira próspera, é pouco frequente a morte prematura de uma pessoa má. Assim, Jó está contradizendo Zofar. No versículo 19, a NVI parece correta ao acrescentar a palavra dizem, que não está no hebraico. Os amigos voltaram à posição de defesa. Se os maus não sofrem, então os seus filhos sofrem. Jó considera isso uma fuga do problema. 4, na verdade, não faz diferença alguma se alguém é bom ou mal. 21, do 22 ao 26. Talvez o versículo 22 possa ser entendido como mais uma citação dos amigos não sinalizada por aspas. Jó, eles estariam sugerindo estar impugnando a justiça de Deus. Jó responde que de fato não parece fazer diferença alguma se um homem é bom ou mau. Todos encontram o mesmo destino. Não parece que ele esteja contrastando aqui a prosperidade dos maus com a alma amargurada dos justos, mas parece estar dizendo que, assim como a morte, não há diferenças morais que expliquem o destino comum, essas diferenças também não são significativas em vida. 5. A experiência humana testifica a favor da verdade dos argumentos de Jó 21, do 27 ao 34. Jó sabe o que os seus amigos estiveram pensando, versículo 27, enquanto pronunciavam as suas afirmações aparentemente objetivas na terceira pessoa acerca do destino dos maus.
os maus sofrem. Jó está sofrendo, portanto, Jó faz parte dos maus. Ele faz como temos argumentado, talvez esteja menos convencido do que os outros de que Jó tenha feito algo errado, mas o sentido do discurso de Zofar é totalmente claro. Mas a crença dos amigos na equação entre o sofrimento e o pecado, apontando para o desaparecimento dos príncipes opressores dos maus, é desmentida pela experiência humana comum. Perguntem a qualquer viajante, Jó diz, versículo 29, e vocês ouvirão acerca do homem mau, que é poupado da calamidade. Versículo 30. Ninguém o acusa das maldades que comete. Versículo 31 da NTLH. Ninguém o castiga por seus atos. Na morte, como na vida, ele é honrado por milhares e a sua sepultura é vigiada. 32 e 33. Essa experiência humana comum desmente a teologia dos seus amigos. 4. O terceiro ciclo de discursos, 22, 1 a 31, 40. Enquanto no primeiro ciclo os amigos defendiam o seu ponto de vista individual, e no segundo ciclo todos repisaram o tema do destino dos maus, cada um, talvez de uma perspectiva levemente diferente, é mais difícil perceber alguma lógica nos discursos do terceiro ciclo. No capítulo 22, Elifaz evidentemente contradiz sua posição inicial. Bildade pronuncia somente o prefácio de um discurso e Zofar não faz discurso algum. É possível que o texto tenha sofrido danos de transmissão e que originariamente tenha contido 3 discursos completos dos amigos junto com as respostas de Jó, mas agora parece que perderam a força e, na verdade, não há nada novo para se dizer. Letra A, o terceiro discurso de Elifaz, 22, do 1 ao 30. Não é grande a sua maldade? Em um aspecto, a mensagem de Elifaz neste discurso está em harmonia perfeita com o seu primeiro discurso do capítulo 4 e 5, capítulos 4 e 5. Ele crê que Jó será liberto graças à pureza. Nas suas mãos, versículo 30, o seu conselho é: faça as pazes com Deus. Versículo 21 NTLH. Em outro aspecto, no entanto, Elifaz parece discordar profundamente da sua posição anterior. Ele evidentemente acusa Jó de maldade não professada. Versículo 5. Em particular, concernente à injustiça social. Versículo 6 ao 9. Essas são as palavras mais específicas, mais duras e mais injustas dirigidas a Jó em todo o livro, e é estranho encontrá-las nos lábios de Elifaz. Os pecados que elas retratam são exatamente o tipo de comportamento que Jó condena com tanta veemência nos seus protestos fortíssimos no capítulo 31. A maioria dos comentaristas interpreta as acusações de Elifaz de forma direta e literal, mas talvez seja possível entendê-las de maneira um pouco diferente. Em todas as questões que Elifaz menciona, ele acusa Jó de negligência em relação a alguma responsabilidade social. Seria improvável que Elifaz tivesse feito o discurso dos capítulos 4 e 5 se ele cresce que Jó de fato tivesse exigido penhores dos seus irmãos. Sem motivos, literalmente sem uma causa, se ele tivesse despojado das roupas os que quase nenhuma tinham, se tivesse negado a água ao sedento e comida ao faminto, se tivesse permitido que homens poderosos tomassem a terra de outros, versículo 8, e se tivesse rejeitado o clamor das viúvas e dos órfãos, versículo 9, em vez disso, visto que Elifaz crê que Jó está sofrendo por algum motivo, mesmo que esse sofrimento seja temporário, 4, 5, e que não se pode encontrar a causa em algum mal que Jó tenha feito, pois parece que ele não fez mal algum. O seu pecado deve estar no que ele deixou de fazer. Dizer que Jó despojou os pobres das suas roupas não precisa significar que ele ativamente tenha feito algo assim, mas que ele deve ter deixado de oferecer roupa a algum necessitado, e assim por diante. Sem dúvida,
Já que Jó não é completamente perfeito, deve haver pessoas que não foram alcançadas por sua preocupação social de maneira hiperbólica, tipicamente oriental. Ele retrata o clamor desses necessitados como falta deliberada de Jó. Somente assim ele consegue explicar por que Jó está cercado de armadilhas e por que se vê envolto em escuridão. Versículo 10 e 11. Dessa perspectiva, o significado dos versículos 2 se torna claro. Ele não menospreza a justiça ou o temor de Deus, embora pareça estar fazendo isso, mas está dizendo que não é por causa da retidão de Jó. Ele está apavorado diante da inescrutabilidade de Deus, que deixa o homem no escuro durante tanto tempo. Nada é direto e sem rodeios com Deus. Mesmo assim, Jó diz que não vai ser silenciado pelas trevas. O capítulo é uma bela declaração da impossibilidade de se forçar Deus a prestar contas e também um capítulo que trata de forma extraordinária da tensão entre a confiança adequada em Deus e o respeito e temor pela sua liberdade de fazer o que bem entende. 2. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? 24, do 1 ao 25. Jó reconhece que a sua causa não é uma única causa complicada sobre a terra. A olhar além de si, mesmo que a sorte tanto dos inocentes quanto dos ímpios, ele se vê forçado a pensar por que Deus não marca datas regulares de julgamento, nas quais as anomalias do governo moral do mundo poderiam ser esclarecidas e corrigidas. Versículo 1, porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las as datas de julgamento. Versículo 1b, porque se permite, por um lado, que a anomalia do sofrimento dos pobres e inocentes continue por tanto tempo. Mudam-se os marcos dos limites dos pobres. Seus rebanhos lhes são roubados. Eles são humilhados. A única coisa que lhes resta é respigar nas vinhas dos ímpios. Versículo 6, dormir sem roupa e cobertas suficientes. Versículo 7 e 8, trabalhar sem a recompensa adequada. Versículo 11, o retrato é comovente, mas Deus não se importa com o sofrimento deles, aparentemente, pois Deus não vê mal nisso. Por outro lado, Jó continua perguntando por que se permite que exista a anomalia do malfeitor bem-sucedido. Versículo 13 a 17. Assassinos e adúlteros que gostam mais da escuridão do que da luz têm liberdade para persistir nas suas atividades, mesmo sendo eles amigos dos pavores das trevas. É a mesma pergunta na forma negativa. Jó agora passou além da sua causa isolada para suscitar questões fundamentais de teodiceia, do governo de Deus sobre a terra. É uma questão relativamente marginal no livro de Jó que não recebe uma resposta satisfatória. Isso é assim porque o livro está muito mais interessado. Vê a introdução na questão como podemos sofrer, do que na questão por que Deus permite o sofrimento. Mesmo assim, a questão universal da teodiceia nunca está muito abaixo da superfície em todos os discursos de Jó. Parte do que segue nos versículos 8 a 25 é tão diferente do argumento de Jó que devemos supor que, na verdade, aqui os amigos é que estão falando. O argumento de que, apesar de tudo, os maus perecem rapidamente, de que o Sheol os consome, de que os seus nomes não serão lembrados por muito tempo, de que, embora eles possam parecer proeminentes por um breve período, logo serão ceifados com espigas de cereal. Versículo 24. É argumento dos amigos. Podemos ou relegar estes versículos ao final, que evidentemente falta ao discurso de Bildade, capítulo 25, ou o que é preferível supor que Jó está citando os seus amigos
nestes versículos, enquanto os versículos 21 e 23 e no verso 25, Jó está falando na sua própria pessoa. A RSV tende a aceitar esse ponto de vista, pois acrescenta: vocês dizem, no início do versículo 18, embora atribua somente os versículos 18 e 20 aos amigos. A BJ adota a solução desesperada de mover os versículos 18 e 24 para depois de 27 e 23, enquanto a NAB descreve os versículos 18 e 24 como deficientemente preservados no texto hebraico e busca apoio na versão latina de Jerônimo, a Vulgata. A NVI, sem convencer, atribui a Jó esses versículos em desacordo com o caráter do próprio Jó. Independentemente do que se faça com esses versículos tão difíceis, a posição de Jó está perfeitamente clara. Deus não está fazendo nada acerca das anomalias da ordem moral do mundo. Letra C. O terceiro discurso de Bildade, 25 do 1 ao 6. Parece que alguma confusão conseguiu se infiltrar no texto de Jó a essa altura. O discurso de Bildade começa sem abertura comum e só tem 5 versículos, enquanto falta completamente o discurso de Zofar, embora tenhamos na sequência 3 discursos de Jó e algumas estrofes atribuídas a Jó, soam muito estranhas nos seus lábios. Em virtude disso, muitos eruditos sugerem que o discurso de Bildade consistia originariamente em 25:2 e 26:5 e que um desordenamento ocorreu durante a transmissão do texto. Na forma em que está o discurso de Bildade, agora ele lembra algumas das ideias de Elifaz, especialmente a perspectiva de que, em comparação com Deus, não há nada na criação. Que seja perfeitamente puro. Se a lua e as estrelas não são puras, quanto menos o homem. O abismo que separa o homem e Deus é destacado pela consideração inicial de Bildade acerca do poder de Deus, cujos exércitos são incontáveis. O mesmo tópico do governo todo-poderoso de Deus tem continuação em 26, do 5 ao 14. Se esses versículos também devem ser atribuídos a Bildade. Letra D, o 9º discurso de Jó, 26, do 1 ao 14. Parece que do discurso de Jó temos somente o fragmento de abertura no capítulo 26, um escárnio de Bildade, acusando-o ironicamente de não ter contribuído com nenhuma ajuda a Jó, especialmente se o discurso original de Bildade continha 26, do 5 ao 14, realçando o poder de Deus. A resposta de Jó é ainda mais adequada. O que ele quer dizer é bonito, é declarar a majestade de Deus, mas que utilidade tem isso? No seu caso, um desvalido. E de que forma o seu elogio da sabedoria de Deus serve para ajudar alguém como eu, a quem vocês acusam de ser destituído de sabedoria? Versículo 3. Talvez a continuação do discurso de Jó esteja em 27, do 2 ao 6. O restante do capítulo 26, que atribuímos com hesitação à Bildade, é o reflexo da sabedoria e do poder de Deus. Os dois atributos estão intimamente ligados em Jó. Deus é aquele que foi capaz de criar o universo, suspendendo a terra sobre o nada. Versículo 7. Diversos aspectos da cosmologia são citados, muitos dos quais não encontramos na história da criação em Gênesis, mas que obviamente são relatos tradicionais do processo de criação. Assim, por exemplo, temos a construção das colunas dos céus, versículo 11, e a inscrição de um círculo RSV, o horizonte, versículo 10, para delinear o plano do universo. Temos aqui também referências a outras histórias da criação, nas quais se fala dela como uma vitória de Deus sobre os monstros do caos. Monstro dos mares, confira 19:13, a Septuaginta fugitiva.
Leviatã, versículo 13, Isaías 27:1. O poder criativo contínuo de Deus também é mencionado, envolvendo as águas em suas nuvens, versículo 8. Aqui imaginadas com as peles de água do céu e cobrindo a face da lua cheia, versículo 9, durante as diversas faces do ciclo da lua, contudo, e que o ponto principal do orador, essas evidências da grandeza de Deus, que são visíveis e conhecidas pelos homens, são somente a borda de suas obras e transmitem apenas um suave sussurro do trovão do seu poder real. Versículo 14. O homem não pode ter a esperança de compreender a Deus real, mas recebe apenas um vislumbre dele na proporção em que ele decidiu se revelar. Letra E, o 10º discurso de Jó, 27:1 a 28:28. Novamente enfrentamos o problema da atribuição correta destes versículos. Enquanto em 27, do 2 ao 12, temos a voz autêntica de Jó, há razões para suspeitarmos de que o que segue nos capítulos 27 e 28 não venha dos seus lábios. Se forem de sua autoria, vamos encontrá-lo em 27, 3 a 23, proferindo as mesmas trivialidades acerca do destino dos maus que os seus amigos proferiram. Pode-se sugerir que em 27, 13 e 28, 28 temos o terceiro discurso de Zofar. É interessante observar que os temas que encontramos aqui, o destino dos maus, a sabedoria secreta de Deus e a obrigação do homem de fazer o que é justo e evitar o mal, 28 e 28, foram tratados anteriormente de forma mais prosaica por Zofar em 11, do 7 ao 20. No entanto, precisamos reconhecer que outros estudiosos atribuem esses versículos de maneira diferente. Rowley, por exemplo, segue o conselho em atribuir a Zofar, considerando o capítulo 28 um poema independente acerca da sabedoria. Primeiro, número 1, minha integridade não negarei jamais até a morte, é o capítulo 27. O tom principal desse discurso, como o de muitos outros de Jó, é que ele não vai abandonar sua reivindicação de integridade. Embora Deus lhe tenha negado a justiça e embora os seus amigos continuem julgando-o como malfeitor, Jó cativa de forma vigorosa nossa atenção e consegue nossa compaixão com a sua declaração de que pretende manter a sua retidão, versículo 6. Todo aquele que depois disso investe contra a sua inocência atrai sobre si o destino dos ímpios, versículo 7, que como todos sabem é pavoroso, versículo 8 ao 10. A essa altura, Jó atingiu tal estado de conhecimento da vontade e dos caminhos inescrutáveis e imutáveis de Deus. O poder de Deus, os caminhos do Todo-Poderoso, versículo 11, que ele está na posição de ensinar a todos o que aprendeu de sua experiência. Mas só observarem Jó, os próprios amigos, já deveriam ter aprendido tudo que ele tem para lhes ensinar. Todos vocês já viram isso, versículo 12. A única coisa surpreendente é que faltava aos discursos deles qualquer conteúdo, vaidade, qualquer conteúdo sério, sem sentido, é o hebraico hebel, traduzido por vaidade em Eclesiastes nas versões antigas. Jó já chamou as palavras de seus amigos de hebel. Em 21:34, absurdos NTLH, suas consolações são vazias. Capítulo 27, 3 a 23, a herança do ímpio. Depois da veemente autodefesa feita por Jó, essa estrofe é um tanto insípida, sendo composta do material tradicional que encontramos tantas vezes antes acerca do destino dos maus. A diferença no tom e no ânimo fortalece a sugestão feita acima de que aqui já não se trata do discurso de Jó,
mas talvez do de Zofar. A herança do ímpio é retratada aqui em termos do que acontece com a sua família, suas posses e a ele pessoalmente. Quanto aos seus filhos, não importa a quantidade, o destino deles é a espada ou a epidemia. As suas riquezas são deixadas para outros que são mais justos do que ele, versículos 16 a 19, enquanto ele mesmo é arrastado como por uma enchente, uma tempestade ou como por um forte vento oriental. Se aqui temos o discurso de Zofar a Jó, está claro que uma grande parte da herança do ímpio já fez parte da sorte de Jó, e as implicações do discurso estão perfeitamente claras e em harmonia com a atitude de Zofar. Em todo o livro, Deus está cobrando dele menos do que a sua culpa merece. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. 11:6. Onde se poderá achar a sabedoria? 28, do 1 ao 28. O tema deste poema grandioso, uma das grandes obras de arte poéticas do livro, é que a sabedoria é inalcançável pelo homem. Por sabedoria, não se entende o tipo de sabedoria prática inculcada pelo livro de Provérbios, mas a sabedoria como compreensão total e completa do mundo e de sua ordem. Esse uso do termo sabedoria seria muito compreensível ao autor de Eclesiastes, que ressalta que ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3:11. Esse poema soaria um pouco estranho na época de Jó, pois somente pela força de demorada argumentação de Deus, capítulos 38 e 41, é que ele é conduzido a esse reconhecimento. 42:3. Mais importante, contudo, do que a pergunta de qual personagem do diálogo vem essa declaração, é o destaque dado ao grande abismo entre a sabedoria humana e a divina. O poeta não está interessado em denegrir a sabedoria humana para engrandecer a sabedoria de Deus. O seu poema começa com um cântico de elogio da engenhosidade humana, versículo 11, e só depois prossegue afirmando que mesmo assim a verdadeira sabedoria escapa à sua compreensão e é conhecida somente por Deus. Ao homem é dado conhecer não a sabedoria, mas a lei de Deus. Para o homem, a sabedoria está no temor do Senhor. Letra A sabedoria do homem, 28, do 1 ao 11. O poeta escolhe somente o exemplo de sabedoria humana, a capacidade do homem de fundir o minério extraído da terra. Essa é uma ilustração particularmente adequada da sabedoria humana, pois inclui o tema da busca por aquilo que é precioso. O hebraico do poeta é bastante obscuro, que em parte porque muito pouco se conhece das tecnologias antigas de mineração. Todas as versões precisam usar um pouco de imaginação para fazer sentido dos detalhes, mas o retrato geral apresentado pelas versões modernas está claro. Em primeiro lugar, são registrados 4 metais que o homem extrai na mineração. No versículo 3, parece haver uma referência a lâmpadas usadas debaixo da terra. O versículo 4 destaca o perigo e a solidão em que se trabalha nessa indústria e descreve de forma pitoresca o minerador na hora de descer no poço da mina. Ele se pendura e balança. Esse negócio de mineração é um processo paradoxal
Na superfície continuam os processos pacíficos da agricultura, enquanto abaixo disso talvez tenha de haver a remoção violenta de obstáculos para se chegar ao metal. A engenhosidade humana criou no subsolo da terra um caminho desconhecido para aves e animais da terra. Ao contrário dos animais, o homem é o dominador da terra. Ele tem capacidade para atacar as encostas das colinas. Ele desarraiga as montanhas pela raiz. Os seus olhos são mais penetrantes do que os do falcão, os seus caminhos mais secretos e remotos do que o do leão. Letra B. Mas onde se poderá achar sabedoria? 28, do 12 ao 28.